Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, Histórias da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Ab Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Leitura do 8º item, O Exorcismo da Nachtlieben, Gombrich e Panofsky, páginas 75 a 83. Antes de nos interrogar sobre as condições pelas quais, na história da arte, uma forma antiga pode tornar-se capaz de sobrevivências em alguns casos e de renascimento em outros, tentemos situar o próprio destino dessa problemática na história da disciplina. Será que a Nachtlieben de Warburg foi compreendida? Por alguns, certamente. Pela mainstream, certamente não. Nota da tradução. Corrente dominante, em inglês no original. Vejamos alguns exemplos. Quando Julius von Schlosser publicou Histórias do Retrato de Cera, em 1911, ficou claro que o vocabulário da sobrevivência, tomado emprestado de Taylor, mas sobretudo de Warburg, de quem Schlosser era amigo, nota 238, que será lida no final do capítulo, tinha aberto a única via teórica possível para compreender o fenômeno mais estranho da escultura de cera, ou seja, sua longa duração, sua resistência à história, dos estilos, sua capacidade de sobreviver sem evoluir de forma significativa. Nota 239. Schlosser compreendia que a história das imagens não tinha nada da história natural, e era sim uma elaboração, uma construção metodológica. Ein methodisches Präparat, que escapava às leis do evolucionismo, banal, o que justificaria no fim do livro sua crítica inapelável às pretensões teleológicas de tipo vasariano. Nota 240. Sem dúvida, Schlosser deixou em estado bruto, mais por modéstia, aliás, do que por ignorância, certo número de problemas teóricos inerentes ao modelo da sobrevivência. Mas uma ideia forte começou a ganhar corpo, a de que, se a arte tem história, as imagens, por sua vez, têm sobrevivências, que as desclassificam, desligam-nas da esfera habitual das obras de arte. Sua permanência tem como contrapartida o desprezo que lhes vota uma história elevada dos estilos artísticos. Nota 241. É por isso que a história do retrato de cera, durante muitos anos, foi mais louvada por antropólogos que por historiadores da arte. É provável que Edgar Wynne, na questão dos modelos de tempo, nunca se tenha arriscado a escolhas teóricas tão radicais, tão exploratórias, quanto as de Warburg e Schlosser. Mas entendeu muito bem que a palavra sobrevivência devia ser usada para além da metáfora biológica banal. Quando falamos da sobrevivência da antiguidade, escreveu em 1934, entendemos, por isso, que os símbolos criados pelos antigos continuaram a exercer seu poder sobre sucessivas gerações. Mas o que entendemos pela palavra continuar? Wynne tratou de apontar que a sobrevivência pressupunha um conjunto de operações em que entravam em acordo o esquecimento, a transformação do sentido, a lembrança provocada, a recordação inopinada e etc., devendo essa complexidade lembrar-nos o caráter cultural, não natural, da temporalidade em questão. Nota 242. Wynne criticou aí não apenas a história imanente de Wolfling, mas também a continuidade histórica, historical continuity, em geral, que ignora algo de que toda sobrevivência é palco, um jogo de pausas e crises, de saltos e retornos periódicos, periodic revision, de tudo que forma não uma narrativa da história, mas uma meada da memória, memory mnemosine. Não uma sucessão de fatos artísticos, mas uma teoria da complexidade simbólica. Nota 243. Era impossível ser mais claro quanto à crítica do historicismo contida na própria hipótese da sobrevivência. Gertrude Bein assinalou muito bem a situação paradoxal de Warburg na epistemologia das ciências históricas. Creio que poderíamos tecer um comentário análogo a propósito de Michel Foucault. Por um lado, sucedia-lhe ser incompleto, parcial ou até equivocado quanto a certos fatos históricos. Por outro, sua hipótese sobre a memória, o tipo específico de memória que a Nachtlieben pressupõe, teria modificado em profundidade a própria compreensão do que é um fenômeno histórico. Significativamente, Gertrude Bein insistiu na maneira pela qual a Nachtlieben transforma toda a nossa ideia de tradição. Já não se trata de um rio contínuo no qual as coisas seriam simplesmente transmitidas
da cabeceira para a foz, mas de uma dialética tensa, um drama encenado entre o curso do rio e seus próprios redemoinhos. Nota 244. Walter Benjamin, mais uma vez, constatamos, não se afastou muito dessa maneira de pensar a historicidade. Nota 245. Mas é preciso dizer que essa lição foi pouco seguida. Muitas vezes os historiadores preferem não correr o risco de se enganar. Um fato exato a seus olhos vale bem mais que uma hipótese incerta por natureza. Chamemos isso de modéstia científica, ou o chamemos de covardia, ou até de preguiça filosófica. Pior que tudo, um ódio positivista por qualquer teoria. Em 1970, Gombrich quis concluir sua biografia com o que chamou de uma perspectivação da obra warburgiana. Nela se intui uma estranha vontade de matar o pai. Um desejo certeiro de que o fantasma, como o próprio Warburg se definira em 1924, não voltasse mais, e que com ele a sobrevivência, hipótese ultrapassada, deixasse um pouco o seu eterno retorno nas ideias dissimuladas dos historiadores da arte. Nota 246. Para chegar a esse fim, duas operações terão sido necessárias. A primeira consistiu em invalidar a estrutura dialética da sobrevivência, isto é, em negar que o ritmo duplo feito de sobrevivências e renascimentos organizasse e tornasse impura, híbrida, qualquer temporalidade das imagens. Para tanto, Gombrich não hesitou em alegar que a Nachleben de Warburg, afinal de contas, podia reduzir-se simplesmente à chamada revival. Nota 247. A segunda operação consistiu em invalidar a estrutura anacrônica da sobrevivência. Para isso, bastou voltar a Springer e reperiodizar a distinção entre sobrevivência e renascimento, ou seja, reduzi-la pura e simplesmente a uma distinção cronológica entre Idade Média e Renascimento. Assim, Gombrich acabou distinguindo a obscura tenacidade das sobrevivências medievais e a flexibilidade inventiva das imitações atlânticas, que só o Renascimento, ou só um Renascimento digno desse nome, poderia ter produzido a partir do século XV. Nota 248. Desenredar as metamorfoses da sobrevivência equivaleria a tarefa estafante e refazer toda a história da disciplina depois de Warburg. Assinalemos apenas os referenciais mais marcantes. No início da década de 1920, Adolf Goldschmidt publicou o primeiro volume de Vortrage der Bibliothek Warburg, um artigo sobre as sobrevivências das formas antigas na Idade Média, atentando de imediato para o paradoxo da Nachleben, absolutamente indicativo de uma vida continuada, Winterleben, e de uma morte continuada, Wintersterben. Goldschmidt tentou estender à Idade Média o que Warburg havia identificado em Botticelli, apontando, em especial, o papel expressivo do drapeado na arte bizantina. Nota 249. 20 anos depois, Jean Sazn viria a invocar a sobrevivência dos deuses antigos como um argumento de perturbação cronológica, mais uma vez destinada a mostrar na interferência entre Idade Média e Renascimento a amplitude do campo das sobrevivências. Cita: a tradicional antítese entre Idade Média e Renascimento se atenua à medida que conhecemos melhor um e outro. A primeira figura-se menos sombria e menos estática, o segundo menos brilhante e menos súbito. Percebemos, sobretudo, que a antiguidade pagã, longe de renascer na Itália do século XV, tinha sobrevivido na cultura e na arte medieval. Os próprios deuses não ressuscitaram, pois nunca haviam desaparecido da memória e da imaginação dos homens. A diferença dos estilos também nos impede de perceber essa continuidade da tradição, pois a arte italiana dos séculos XV e XVI reveste-se de velhos símbolos de uma beleza jovem, mas a dívida do Renascimento para com a Idade Média está inscrita nos textos. Tentaremos mostrar como, através de quais vicissitudes, transmitiu-se de séculos para séculos a herança mitográfica da antiguidade, e como, no declínio do Cinquecento, os grandes tratados sobre os deuses nos quais se alimentariam o humanismo e a arte de toda a Europa continuaram a ser tributários das compilações da Idade Média, completamente engessados e impregnados do espírito desta.
Fim da citação, nota 250. Mas esse tipo de homenagem à lição warburgiana e à impureza do tempo das imagens constitui apenas uma minoria, como se há de constatar. Sente-se por toda parte a vontade de definir uma periodização da história da arte que seja cada vez mais clara e distinta, isto é, esquemática e satisfatória para o espírito. Em suma, a operação invalidante que Gombrich exprimia com tanta clareza seria posta em prática de maneira mais subreptícia em toda uma série de deslocamentos teóricos pelos quais a Nachleben foi puxada para esquemas temporais e modelos de determinismo, que sua hipótese tivera a virtude de questionar. Assim, a sobrevivência foi atraída para a ideia temporal de arquétipo, ou para a ideia de ciclos eternos, e isto para explicar, com pouco esforço, a mistura de continuidades e variações pelas quais a história das imagens é inevitavelmente marcada. Nota 251. Puxou-se a sobrevivência para o lado mais positivista dos restos materiais da antiguidade, ou da questão mais geral das fontes. Nota 252. Ela também foi puxada para o lado mais formalista das influências. Nota 253. Depois, para o lado das tradições iconográficas. Nota 254. E, em geral, das permanências indiscutíveis em que certos gêneros artísticos da antiguidade se mantiveram até a época moderna. Nota 255. Tudo isso, por fim, virou para o lado das teorias sociais da aceitação do gosto pelo antigo, da imitação ou das simples referências às normas estéticas da antiguidade. Nota 256. Considerado obsoleto ou empregado como palavra para todos os fins e, de qualquer modo, despido de sua significação teórica, a Nachleben warburgiana deixou de ser discutida. Isso não significa que tenha sido assimilada, muito pelo contrário. Diríamos antes que foi exorcizada pela própria disciplina que lhe devia o conceito histórico de impureza do tempo, mas que acabaria por censurá-lo por isso. O grande padre exorcista do nosso Die Buch não foi outro, e acaso poderíamos duvidar disso? Senão Erwin Panofsky. Ainda que da boca para fora, o próprio Gombrich seria obrigado a admitir, foi principalmente com Panofsky que uma perspectivação da obra warburgiana estabeleceu, para gerações de historiadores da arte, a invalidação da Nachleben, seu ritual teórico de exorcismo. Nota 257. Já em 1921, apenas 15 anos depois da Conferência de Warburg sobre Dürer e a Antiguidade Italiana, Panofsky publicou o artigo Dürer e a Antiguidade Clássica, parecido demais no título para não ter sido um rival secreto. Nota 258. Nele, a problemática da sobrevivência, apesar de todas as homenagens de praxe, já cedeu lugar a uma problemática da influência, e a questão do patético ligada, como podia estar, em Warburg, ao dicionário nitiniano, cedeu lugar a uma problemática da tipificação e do meio termo, que vieram apoiar algumas referências ao belo ideal em Kant na retórica clássica. Nota 259. No necrólogo, ou no necrológio escrito por Panofsky em 1929, a expressão crucial do Hauptproblem de Warburg, a expressão Nachleben der Antike, não aparece uma única vez. Em lugar de toda sobrevivência, já não se trata senão de herança, Erwartung des Altertums, e de histórias da aceitação da antiguidade, Receptionsgeschichte der Antike, nota 260. Depois, unindo esforços com Fritz Axel, que já tentava historicizar o máximo possível em si uma tentativa legítima, os esquemas conceituais warburgianos. Nota 261. Panofsky publicou em 1933 no Boletim Científico do Metropolitan Museum de Nova York um longo artigo sobre a mitologia clássica na arte medieval. Foi sua primeira publicação importante em inglês. Nota 262. Seu visto de entrada para um novo contexto intelectual e instrucional que transformaria seu exílio, a fuga da Alemanha nazista, em império, sua incontestável dominação sobre a história da arte no meio universitário. É possível, e até certo ponto pertinente, ler esse artigo como um prolongamento dos trabalhos de Warburg sobre a sobrevivência dos deuses antigos. Panofsky e Saxel contentaram-se, aparentemente, em aplicar a ideia da Nachleben a um campo cronológico em que o próprio Warburg não havia trabalhado diretamente.
Desde o começo, portanto, reservou-se um lugar para a sobrevivência, um lugar que reprovaria, porém, parcialmente, o ponto de vista da história vasariana. Cita: os primeiros italianos a escreverem sobre a história da arte, como Guibert, Albert e, sobretudo, Giorgio Vasari, pensava que a arte clássica tinha sido abandonada no início da era cristã e só havia voltado à tona quando, no século XIV e XV, serviu de base para o que se costuma chamar de Renascimento. Pensando dessa maneira, tais escritores estavam simultaneamente certos e errados. Errados no sentido de que existiam inúmeros laços entre a Idade Média e o Renascimento. As concepções clássicas persistiram durante toda a Idade Média. Classical Conception Survival Through the Middle Ages. Concepções literárias, filosóficas, científicas e artísticas. Elas foram de especial importância depois de Carlos Magno, em cujo reinado um reflorescimento clássico, Classical Revival, foi decidido e implementado em quase todos os campos culturais. Mas esses primeiros autores estavam certos no sentido de que as formas artísticas em que as concepções clássicas haviam persistido durante a Idade Média eram totalmente diferentes de nossas ideias atuais sobre a antiguidade, ideias que não apareceram antes do Renascimento em seu verdadeiro sentido, Renaissance in its true sense, de renascimento da antiguidade, rebirth of antiquity, como fenômeno histórico bem definido, as well defined historical phenomenon. Nota 263, fim da citação. Logo, se pressente que esta introdução no assunto implica não só um prolongamento, mas também uma bifurcação ou até uma possível inversão da visão warburgiana, da qual, no entanto, Panofsky e Saxo se afirmam seguidores, followers. Nota 264. O que é prolongado? A ideia geral de uma hipolarização entre sobrevivências e renascimentos. O que é invertido ou abandonado? O teor estrutural ou sincrônico, o teor não cronológico, e, em síntese, anacrônico desse ritmo duplo. Desse ponto em diante, as coisas se separam com mais nitidez no valor e no tempo. Elas se hierarquizam e se periodizam. A sobrevivência passa a ser a categoria inferior da história da arte, que faz da Idade Média um período de convenções artísticas de degeneração progressiva, gradual degeneration, das normas clássicas, e, por fim, da lamentável dissociação entre forma e conteúdo. O espírito medieval é incapaz de realizar a unidade da forma e do tema clássicos, incapable of realizing the unity of classical form and classical subject matter. Nota 265. O Renascimento se tornará, ou melhor, voltará a se tornar a categoria superior da história da arte que faz do Quattrocento e do Cinquecento um período de auge artístico, de autenticidade arqueológica e, portanto, de pureza estilística. Quase chegaríamos a dizer, ao ler Panofsky e Saxo, que o Renascimento, em seu verdadeiro sentido, o Renascimento como fenômeno histórico bem definido, teria sido o único período que viu nascer um homem verdadeiro e livre. Livre, notadamente, dos fados ou dos fardos simbólicos ou das suas convenções figurativas. Cita: a reintegração dos temas mitológicos clássicos que realizou no Renascimento tanto foi o motor quanto foi uma característica da evolução geral que desembocou na descoberta do homem como ser natural, despojado de sua capa protetora de simbolismo e convencionalismo, a natural being stripped of his protection cover of symbolism and conventionality. Nota 266, fim da citação. Talvez nem todas as tensões sejam afastadas. Panofsky e Saxo evocam nesse sentido a Contra-Reforma, ou seja, o fim do Renascimento, mas é unicamente a harmonia clássica que se atribui o privilégio de, no tempo do Renascimento, in true sense, haver superado as crises artísticas e culturais que os tempos de sobrevivência haviam atestado pela negativa. Nota 267. Restava apenas uma dificuldade conceitual a resolver. O Renascimento opunha-se às sobrevivências em dois planos que não podiam se corroborar com facilidade. A posição hierárquica não coincidia fatalmente com a sucessão cronológica. Panofsky teria encontrado uma solução eficaz ao distinguir duas ordens categoriais diferentes na palavra renascimento, uma ordem sincrônica, que ele chamou aqui de renovação, ou renovation, e os fenômenos históricos bem definidos que é o renascimento.
O que se havia chamado de renascimento carolíngio não passava para Panofsky de uma renovação. Só foi tomado em seu verdadeiro sentido o renascimento dos séculos XV e XVI, nota 268. Quanto à sobrevivência, ela ficaria à sombra de sua indeterminação relativa. A partir de 1944, Panofsky chamou de Renaissance ou Renascença, palavra de tradução difícil para o francês, o que havia designado até então como termo renovação, nota 269. O sistema se fecharia em 1960 com Renascimento e Renascimento na Arte Ocidental, livro saído da conferência proferida de 1952 e, portanto, longamente amadurecido durante 8 anos consecutivos. Panofsky reiterou com veemência que a renovação carolíngia e, de modo geral, todos os momentos de proto-humanismo que a Idade Média havia conhecido nada tinham de renascimento no sentido estrito. Eram apenas renascenças, momentos parciais de retorno à antiguidade. Assim, é compreensível que, para resolver o problema fundamental renunciado no início, ou seja, a relação entre continuidade e mudança na história, Panofsky tenha instaurado um quadro de inteligibilidade parecido por sua estrutura ternária com a famosa distinção semiológica, enunciada na introdução dos ensaios de iconologia entre tema primário, tema convencional e significação intrínseca, nota 271. Por isso, uma hierarquia em 3 termos passa a organizar toda a teoria do tempo histórico segundo Panofsky. No ápice encontra-se o Renascimento, cuja inicial maiúscula indica a centralidade cronológica e a dignidade intemporal. Uma dignidade que Panofsky qualifica por expressões quase hegelianas: autorrealização, conscientização, integração à realidade, fenômeno total, etc. Nota 272. O Renascimento para Panofsky, Vasari teria razão, portanto, ele dizia a mesma coisa, era o despertar da arte para sua própria consciência, ou seja, para sua própria história, a sua própria realização ou significação ideal. Para antecipar isso, há diferentes renovações, parciais ou renascenças, que, na longa duração medieval, abalaram a história das formas com outros tantos momentos de redespertar para o classicismo. Nota 273. Por último, existe o fundo do sono, do qual se desvinculam todos esses momentos. Panofsky hesita em nomeá-lo, em lhe dar um estatuto teórico. Mal chega a falar numa virada de página, em período de incubação. Mas está claro que não se trata, nota 274, de outra coisa senão a sobrevivência warburgiana. As últimas frases do Renascimento e Renascimentos opõem significativamente o fantasma não redimido dessa sobrevivência à alma, enfim, ressuscitada, ideal, intangível, pura, imortal, onipresente, do classicismo. Atlântica. Citação. A Idade Média havia deixado insepultada a Antiguidade, unburied, e procurava alternadamente fazer reviver e exorcizar seu cadáver. O Renascimento chorou sobre seu túmulo e tentou ressuscitar-lhe a alma, resuscited its soul. No momento que o destino quis tornar favorável, conseguiu fazê-lo. Por isso, o conceito medieval de antiguidade era tão concreto e, ao mesmo tempo, tão incompleto e deturpado. So incomplete and distorted. Ao passo que o conceito moderno, que se formou progressivamente ao longo dos últimos 3 ou 4 séculos, é grande e coerente, mas, digamos, abstrato. Consistent but abstract. Por isso, as renovações medievais foram transitórias enquanto o Renascimento foi permanente. As almas ressuscitadas são intangíveis, mas têm a vantagem da imortalidade da onipresença. Immortality and Omnipresence. Nota 275, fim da citação. É como se nestas frases ouvíssemos o eco das 2 exaltações simétricas idealistas, uma e outra, de um Vasari e um Winckelmann, morte aos fantasmas errantes e sobreviventes. Vivam as almas ressuscitadas e imortais. O que aí se expressa é uma escolha estética com certeza, ou uma escolha fantasmática. Nesse sentido é legítima, porém aparece nesse momento num discurso de verdade que pretende fundar a história da arte como ciência objetiva. Teve como efeito orientar esta última para o estudo de fenômenos históricos bem definidos, well-defined historical phenomena, e não para o tempo incerto das sobrevivências.
Guardou as ideias imortais e jogou fora todos os fantasmas de imagens. Quis reconhecer no Renascimento um tempo sem impurezas, um período padrão em que foram legíveis a homogeneidade, a reintegração das formas e dos conteúdos. Renunciou, portanto, à intuição warburgiana fundamental. Veritas filia temporis, diz o antigo provérbio, nota 276. Mas a questão para o historiador é saber exatamente de qual tempo, ou tempos, no plural, a verdade é filha. Como discípulo de Warburg, Panofsky começou por reconhecer a complexidade do anacronismo do tempo das imagens, num texto do período alemão sobre o problema do tempo histórico. Não por acaso, ele tomou um exemplo medieval para introduzir a dificuldade teórica que na história da arte é inerente a qualquer modelo de evolução. Cita: em que outro lugar, senão Reims, com efeito, um conjunto de esculturas proporciona um espetáculo de tamanha riqueza? Num tecido de infinita iridescência, é como se víssemos os mais diversos fios, ora se entrelaçarem, ora formarem uma trama rigorosa, ora se afastarem, para não se unirem nunca mais. Por isso, só a diferença de qualidade em parte considerável já nos proíbe supor que tenha havido uma linha evolutiva única. Além disso, porém, as diferentes direções estilísticas sempre se desenvolveram no mesmo sentido, interpretaram-se igualmente e continuaram a existir umas ao lado das outras, a despeito de todos os vai-e-vens entrecruzados. Ao que parece, essa infinita variedade de sistemas de referência que o historiador tem diante de si, numa etapa primária, e que constitui um mundo equivale a um caos monstruoso que é, por assim dizer, impossível de ordenar. Acaso não nos encontramos então diante de um mundo sem nenhuma homogeneidade, no qual coabitam sistemas de referência cristalizados segundo os termos de Simmel, num isolamento que se basta a si mesmo e numa singularidade irracional? Nota 277, fim da citação. Portanto, Panofsky realmente começou com Warburg por reconhecer a impureza do tempo, mas teria acabado por extirpá-la, resolvê-la, incluí-la num esquema ordenado que reatou a ambição estética das raras ou das eras douradas. O Renascimento é uma delas, bem como a ambição histórica dos períodos de referência. Este texto de 1931 termina com a esperança de uma cronologia das esculturas de Reims. Vou reler. Esse texto de 1931 termina com a esperança de que uma cronologia das esculturas de Reims possa um dia esclarecer e hierarquizar a publicidade dos sistemas de referência estilísticos. Nota 278. É um modo de exprimir um desejo do historiador idealista, ou positivista, de que os tempos, uma vez analisados, voltem a se tornar puros, de que as sobrevivências se eliminem logicamente da história, tal como a lia seria eliminada de um bom vinho. Mas será que isso é sequer possível? Só mesmo vinhos ideais, os vinhos sem sabor, é que podem não ter nenhuma lia. Podem ser isentos dessa impureza que, de certa maneira, lhes dá estilo e vida. Terminamos o 8º item, começaremos o 9º item no próximo vídeo. Até lá, obrigada pela companhia. Desculpa a leitura, não foi tão razoável hoje, mas prometo me esforçar mais da próxima.